Hoje é quarta-feira ainda, 12 de setembro de 2018, manhã cheia de novidades. Malucronista terminou de comentar um artigo do professor José Eduardo Faria, posto no Estadão de hoje de manhã, sobre a banalização do habeas corpus, e chega outra notícia, desta vez assombrando mesmo o passado deste antigo fabulador. Uma advogada de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, doutora Valéria dos Santos, aparece num vídeo de costas, agachada de costas, sendo algemada por policiais durante uma audiência no juizado de pequenas causas, presidida, segundo se diz, por uma juíza leiga. Não há juízes leigos. É juiz ou não é? Dir-se-ia alguém fantasiado de funcionário público ou de servidor público servindo como conciliador. Afirma-se que se trataria de uma conciliadora também advogada. Se advogada for, não pode ser inscrita na ordem, porque advogados não podem ser juízes e, ao mesmo tempo, advogar. São funções incompatíveis. É bom que a Ordem dos Advogados do Brasil examine isso com bastante proficiência, porque há impedimento para o exercício da advocacia. De qualquer maneira, aquela servidora mestiça de advogada, se advogada for, que toga não pode usar. Se aquela servidora estivesse nas funções de magistrada, durante aquela audiência em que foi presa a defensora Valéria dos Santos por uma discussão atinente a direito que advogado teria de examinar os autos de um procedimento que estaria em via de conclusão, se quando esta advogada estivesse nas funções de servidora pública e fantasiada de juíza, nós teríamos ou teremos um problema muito sério a resolver. No máximo, a presa Valéria teria praticado uma infração penal de pequeno potencial ofensivo, impedindo-se, inclusive, a lavratura de auto de flagrante, apenas conduzida a ofensora, a polícia, para a lavratura do termo respectivo. Aparece no vídeo que foi visto há pouco por este comentarista, aparece uma cena realmente aviltante. A advogada de cócoras, ajoelhada no chão, algemada, com as mãos às costas, por um policial truculento. Isso não poderia ser feito sequer com alguém que fosse leigo e que não pudesse usar uma beca. Sendo praticado no corpo de uma advogada na plenitude de suas funções, a coisa chega a uma situação verdadeiramente extravagante ou abstrusa. Dir-se-á o que há de acontecer. Não se sabe o nome dessa servidora pública mestiça de advogada, misturada com magistrada, 3 personagens numa só. Não se sabe o nome dela e não se conhece também o nome dos policiais. A ordem há de desagravar a doutora que foi algemada. Há menção aqui a que a colega seria
de cor negra, o que torna desimportante qualquer menção a tal característica. Não se sabe se o tratamento diferenciado foi posto em relação à doutora pelo fato de ser negra ou não. É uma particularidade que há de ser apurada mais tarde. Mas é preciso que a ordem examine se uma conciliadora pode considerar-se juíza leiga e, embora sendo conciliadora e juíza leiga, se pode continuar advogando fora do tribunal ou fora das portas do foro criminal ou civil. Pouco importa. Essa é a primeira questão. E, em segundo lugar, esses policiais precisam ser punidos, sim, porque o simples fato de algemarem a moça, empurrando-a ao chão, sendo amarrada com os braços às costas, numa posição absolutamente aviltante, já pede uma censura extraordinária. Não se conhece qual é a posição da conciliadora, porque a conciliadora não aparece, nem o nome da moça é posto na notícia. Mas isso é muito feio. Isso lembra ao cronista, hoje com 83 anos de idade, lembra um passado remotíssimo, acontecido há 62 anos atrás, quando este cronista era muito agressivo. Hoje é uma criatura paciente, concordatária, sossegada, pedindo que não haja problemas em relação ao meio circundante. Naquele tempo, o cronista era muito agressivo, muito valente, e foi proibido de entrar num cartório criminal naquela época, há 62 anos atrás, é só fazer as contas. Havia uma familiaridade maior nos fóruns e nos cartórios. Os advogados buscavam seus processos nas estantes, sentavam-se em cadeiras frente às mesas da escrivania. E este antigo causídico foi, certa vez, entrar no cartório como fazia sempre, e foi proibido de o fazer. O resultado: o cronista pulou o balcão do cartório, e foi um escândalo. Chamou-se o magistrado. Quem era o magistrado? Depois se transformou em desembargador, Antônio Ernesto Bittencourt Correia, se a memória não falha. Hoje, vetusto, como este advogado de cabelos brancos, deve estar vivo, ainda aposentado, mas há de se lembrar do contexto. E esse causídico foi preso, o menino, jovenzinho ainda, foi preso, levado a um escaninho lá do foro. E os advogados gostavam muito deste profissional e começaram a chegar ao fórum. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 advogados. O que houve com o nosso companheiro? Final de história. Esse advogado que havia sido preso em flagrante, teve o flagrante rasgado, foi-se para casa e todo mundo dormiu em paz, porque a intervenção dos companheiros foi privilegiadamente influente na consequência ou no resultado daquela indiscrição e do pulo sobre o balcão do cartório. Aquilo lembra ao comentarista o que aconteceu à doutora hoje de manhã lá em Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Evidentemente, o que houve hoje foi muito pior
do que teria havido com o comentarista há 62 anos atrás, época em que a maioria dos advogados não havia nascido. Naquele tempo, havia no estado de São Paulo talvez uns 18, 20 mil causídicos no máximo. Hoje, existem só no estado de São Paulo 450 mil profissionais, quem sabe, mais, que se quando se unirem, hão de constituir uma força tamanha que seria ou será suficiente a que se castigue com bastante executividade esse ato de força horrível praticado contra uma advogada humilde lá em Duque de Caxias. É evidente que o futuro dirá o que vai acontecer. Mas é bom que os 450 mil advogados do estado de São Paulo e os outros quase constitutivos de 1 milhão existentes no Brasil vigiem bem o que pode suceder. Porque o que pode suceder há de ser muito importante na consumação da opinião da classe. E lá Vivar. Não, preciso sim. Preciso sim. Eu tenho que dar contestação. Não, não encerrou nada. Não encerrou nada. Quem diz isso sou eu quem encerrou. Tá bom, tudo bem. Espero o delegado chegar. Você está com pressa? Você vai esperar. Tá liberado. Não, a gente vai esperar aqui. O delegado AB. Pode esperar lá fora. Ali tá vendo? Não, vou esperar aqui. Não, Vou esperar aqui. Então por que eu chamo de policial? Por favor, chama o policial. Tá atrapalhando a audiência. Tá, por favor, chama o policial. É, por favor. Que isso? Absurdo. Doutora, fica calma, doutora. Eu tô calma, eu estou calmíssima. Agora, eu estou indignada de vocês como representantes, e essa senhora também, como representante do Estado, atropelar a lei. Eu tenho o direito de ler a contestação e impugnar os pontos da contestação do réu. Isso está na lei. Eu não estou falando nada aqui. Absurdo. Os advogados estão dizendo que ela... A única coisa que eu vou confirmar aqui se a senhora vai ter que sair ou não. Se ela tiver que sair, a senhora vai sair. Não, eu tenho que esperar o delegado do AB, que eu quero fazer cumprir o meu direito. A senhora vai sair quando a gente concluir aqui, a senhora vai sair. Ah, tá. Não vou sair. Não vou sair, eu estou no meu direito. Eu estou trabalhando, eu não estou roubando, não estou fazendo nada, não. Estou trabalhando. Neguinha, fica aqui. Nossa urgência é 10h30, eu tô vendo lá. Se você tiver que ir embora, você vai, depois eu te mando. Não, eu espero. Tem mais um. Eles estão preocupados com Eu avisei com lá a o audiência horário. e atropelar a lei. Que isso? Que país é esse? Aí depois vocês querem reclamar de político que rouba, que faz tudo errado? Se vocês são advogados, vocês não estão respeitando a lei? E a senhora não tá respeitando a gente. Eu estou respeitando, estou defendendo o direito da minha cliente. Sim, doutor. Trabalho. Não pode. Pelo amor de Deus, Eu estou trabalhando. Eu quero trabalhar. Eu estou trabalhando. Porra, pelo amor de Deus, cara. Trabalhando. Eu quero trabalhar. Eu tenho direito de trabalhar. É meu direito como mulher, como negra, é trabalhar. Eu quero trabalhar. Eu estou Isso trabalhando. é função, cara. Não pode ter isso, pô. Eu estou trabalhando. Eu quero exercer meu direito de trabalho. Ligar pra OAB e mandar vir, né? Tá? Pode levar É meu direito.